Exercício sobre o trabalho da força-peso, né? Já fazendo uma breve revisão. Vamos ler ela inteira, né? Em física, o trabalho é uma medida de energia transferida pela aplicação de uma força ao longo de um deslocamento. Então, a gente tem que força vezes deslocamento para calcular o trabalho, geralmente, né? Sendo assim, a força-peso exercida pela gravidade pode ser encontrada multiplicando a força-peso, que é m vezes g, que é a aceleração da gravidade, pela altura de queda, a diferença entre a altura final e a altura inicial, certo? Então, a gente tem o tanto que esse corpo se deslocou na vertical, né? O quanto da altura dele aumentou ou diminuiu. Pois esta força será aplicada durante todo esse trajeto. Então, quando o objeto está caindo, a gente tem que a gravidade age sobre ele durante todo o processo de queda dele. Tá? Então, por isso que é força vezes o deslocamento dele. A força mgh, a força é mg, né, massa vezes a gravidade, e a altura, que a gente vai chamar de h, que vai completar, que vai ser esse deslocamento que ele teve. A equação, então, do trabalho da força-peso se torna: o trabalho é igual a massa vezes a gravidade vezes o quanto variou desta altura, tá bom? E esse trabalho vai ser positivo quando ele estiver na mesma direção da força, e como a força da gravidade é para baixo, né? Essa é a força-peso. Se o deslocamento for para baixo também, a gente tem um trabalho positivo. Se o deslocamento for para cima, ou seja, ele for oposto à força-peso, esse trabalho vai ser negativo, tudo bem? Então vamos lá. O que ele pergunta aqui para a gente ter uma noção, né? Assim, qual será o trabalho realizado pela força-peso em um objeto de 4 kg que caiu de uma altura de 10 metros até uma altura de 5 metros? Considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Antes de mais nada, a gente tem que saber se ele vai ser positivo ou negativo, tá? Como o objeto está caindo, ele está se deslocando para baixo e a força da gravidade também é para baixo, né? A força-peso, esse trabalho vai ser positivo, tudo bem? Então, vamos lá. O trabalho da força-peso é a sua massa, a massa desse objeto, vezes a aceleração da gravidade, vezes a variação da sua altura, tá? A massa ele deu 4 kg. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a variação da altura é o quanto ele caiu, nesse caso aqui, né? Porque ele caiu. Que ele caiu de 10 até 5. 10 menos 5, ele caiu 5 metros, tá? 4 vezes 10 dá 40. E 40 vezes 5, né, dá 200. Portanto, o trabalho realizado pela força-peso, nesse caso aqui, é de 200 joules.